Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Francisco de Assis, antes de morrer, chamou os seus filhos espirituais e lhes fez algumas profecias relacionadas à igreja no futuro. Algumas coisas nós vamos ver agora do que disse o santo São Francisco de Assis, um pouco antes do seu falecimento. O santo profetizou grandes cismas e tribulações na igreja. Pouco tempo antes de morrer, da morte do santo, ele reuniu os seus filhos e alertou-os sobre as tribulações que haveriam de vir. Meus irmãos, hajam com bravura, disse ele. Tenham coragem e confiem no Senhor. Aproxima-se rapidamente o tempo em que haverão grandes provas e aflições abundarão as perplexidades e discórdias, tanto espirituais como temporais. A caridade de muitos esfriará e a maldade dos ímpios aumentará. Nos tempos dessa tribulação, um homem não canonicamente eleito será elevado ao pontificado, que com sua astúcia empenhar-se-á em levar muitos ao erro e à morte. Então, os escândalos multiplicar-se-ão, a nossa ordem será dividida e muitos outros serão completamente destruídas, porque tolerarão o erro em vez de o combater. Serão destruídas porque vão tolerar o erro ao invés de combater o erro. Haverá tal diversidade de opiniões e cismas entre o povo, os religiosos e o clero, que se aqueles dias não fossem abreviados, segundo as palavras do Evangelho, até os eleitos seriam levados ao erro. Não fossem eles guiados no meio de tão grande confusão pela imensa misericórdia de Deus. Então, a nossa regra e o nosso modo de vida serão violentamente combatidos por alguns. E sobre nós cairão provas terríveis. Os que permanecerem fiéis receberão a coroa da vida. Mas ai daqueles que, confiando apenas na sua ordem, caírem na tibieza, pois esses não serão capazes de suportar as tentações permitidas como provação para os eleitos. Os que conservarem o seu fervor e mantiverem a sua virtude com amor e zelo pela verdade, sofrerão injúrias e perseguições, como se fossem rebeldes e cismáticos, uma vez que os seus perseguidores, instigados por espíritos malignos, dirão que prestam um grande serviço a Deus, eliminando aqueles homens nocivos da face da terra. Mas o Senhor será o refúgio dos aflitos e salvará todos os que nele, ou todos os que confiam nele, ou que confiarem nele. E a fim de serem como o seu mestre, estes, os eleitos, atuarão em confiança e com a sua morte obterão a vida eterna. Escolhendo obedecer a Deus em vez de obedecer aos homens, eles não terão medo de nada
e preferirão morrer do que aprovar a falsidade e a traição. Alguns pregadores manterão silêncio sobre a verdade, enquanto outros irão pisoteá-la e negá-la. A santidade de vida será desprezada até pelos que exteriormente a professam, pois nesses dias nosso Senhor Jesus Cristo enviar-lhes-á não um pastor verdadeiro, mas um destruidor. Essas são algumas palavras, algumas profecias, uma das profecias do santo São Francisco de Assis, sobre o futuro da igreja. E me parece, não é coincidência, mas o que estamos vivendo na atualidade, parece que essas profecias estão se cumprindo nos tempos de hoje. Não é coincidência, mas rezemos, peçamos a Deus força, como diz aqui, perseverança, que nós não nos calemos, porque, como disse São Francisco, muitos se calarão e a maldade dos ímpios aumentará, por causa do silêncio daqueles que se julgam bons e verdadeiros. Então, que nós não nos calemos e que nós possamos permanecer firmes, fiéis ao magistério da Igreja, à sua doutrina, à tradição e à palavra de Deus.